A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Digam amém com a sua buzina. Muito bem, graças a Deus. Que bom estarmos aqui. Estamos aqui porque queremos compartilhar com os irmãos e com as irmãs a palavra de Deus. Portanto, se trata de algo que é eterno e que vem para o seu coração. Então agora eu vou pedir que você faça o máximo de esforço para você prestar atenção aqui. Hoje nós queremos conversar sobre um assunto muito importante que nós consideramos de grande valor nesse período, nesse quase um ano e alguns meses de pandemia. Uma das questões que eu mais ouvi foi a respeito da quantidade e o aumento dos conflitos entre as pessoas, entre os casais, entre pais e filhos, filhos e pais, até mesmo entre os vizinhos. A impaciência foi tomando conta de todo mundo e de todas as pessoas. Então, nesta noite eu quero conversar com os irmãos e irmãs sobre como a gente pode superar os conflitos. E essa é uma grande questão, e uma questão muito importante. Como você gostaria que seus conflitos terminassem? A maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade em entender e aprender como elas podem superar os seus conflitos, os conflitos de relacionamento. Nós não vamos falar aqui somente sobre conflitos entre casais, mas conflitos de um modo geral entre as pessoas, entre os seres humanos, conflitos na igreja, conflitos entre as pessoas com quem nós trabalhamos, conflitos com os nossos amigos, e a maior parte dos nossos conflitos, é verdade, ele vem da nossa família. E as pessoas, por não saberem, elas terminam, na maioria das vezes, terminando os seus conflitos dessa forma aqui. Você está achando que eu estou exagerado? Há muita gente que eles terminam brigando, porque eles dão vazão aos seus sentimentos, às suas emoções. E eles não se controlam. E ao invés deles resolverem os seus conflitos, eles terminam se ferindo, aumentando, e geralmente terminam os conflitos em brigas, em confusões, em desistências um do outro, em desamor, em falta de compreensão. A palavra conflito é uma palavra muito interessante. No português a gente não tem uma palavra muito próxima da palavra conflito. A palavra conflito no inglês, ela tem uma ideia mais próximo do verdadeiro, é flight. Então a ideia do conflito é você ter na sua vida, no seu interior, a palavra conflito. Quer dizer, você tem um conflito no seu interior, na sua alma. É como se a sua alma se estreitasse e começasse a ter uma luta. O conflito se estabelece quando a gente tem uma luta, quando a gente tem uma dor no nosso coração e na nossa alma. E essa dor, ela acontece porque, de um modo geral, nós não queremos ter o conflito, mas ele se faz presente em nós, e nós não sabemos como resolvê-lo. Próximo da palavra conflito tem uma outra palavra, é a palavra constipação. Se eu perguntasse aqui se alguém está constipado, né? Você certamente não iriam dizer, mas a constipação é uma dor no interior. Só que uma dor no interior do nosso estômago. Há uma luta dentro de nós. Os ácidos estão ali lutando para resolver um problema. E às vezes a gente não acontece. Vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas têm constipação. Agora, do ponto de vista da palavra de Deus e da Bíblia, a palavra conflito, ou a ideia do conflito, é muito importante você compreender. O apóstolo Paulo diz assim: se possível, quando depender de vós,
tende paz com todos os homens. Então, o conflito é inevitável, assim como a constipação pode acontecer com qualquer ser humano, o conflito no seu interior também pode acontecer, ele é inevitável. Ele acontece, ele vem. Agora, a nossa escolha é como resolvê-lo. O conflito é inevitável, mas a miséria emocional, ela é opcional. Você escolhe como você quer resolver o teu conflito. Você escolhe como você vai tratar os conflitos interiores, o conflito que você está tendo com as pessoas. Ou você escolhe tratar isso conforme a palavra de Deus ensina e conforme o Senhor deseja, ou você escolhe essa miséria emocional de viver eternamente em desamor, em maltratar o outro, em ofender a outra pessoa e nunca tratar do seu conflito interior, daquilo que brota dentro de você. O conflito é inevitável, mas os caminhos para resolvê-lo, ou a solução para ele, vem da palavra de Deus e não dessa miséria opcional, ou essa opção miserável que a maioria das pessoas fazem, que é apenas de agredir ao próximo, que é apenas de ofender a outra pessoa, que é de desistir do outro, que é de não superar as suas dificuldades. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas que têm conflitos, especialmente na família ou em qualquer lugar, eles rapidamente, eles tomam a decisão e a opção da miséria emocional, ou seja, de romper com as pessoas, com muita rapidez, com muita facilidade, com muita pressa, antes de tentar vencer os conflitos que elas têm e que elas possuem. O que fazemos quando nós temos conflito com as pessoas? De um modo geral, os conflitos começam quando a gente quer ganhar do outro, quer prevalecer sobre o outro. Alguns tentam entender, alguns querem solucionar o conflito, alguns querem fugir, eles fogem. Uma grande parte nega, e alguns brigam e discutem porque eles querem manter aquela imagem diante do outro. Agora, a palavra de Deus, ela é clara, ela diz que a gente tem que escolher a paz, que a gente tem que ir pela paz e não escolher a miséria emocional que a maioria tem, que é viver esta vida de briga e de confusões. Na palavra de Deus há muitos exemplos de conflitos. E ele começou lá no Gênesis, na primeira família, e vocês conhecem a história, Caim e Abel. Eles tiveram e começaram a ter conflitos, e eles escolheram, a opção que eles tiveram para resolver foi um matar ao outro. O ódio, o rancor, essas são escolhas que as pessoas fazem em suas vidas. O conflito acontece, mas a decisão de como resolvê-lo, isso tem a ver comigo e com você e com aquilo que nós cremos. Por isso é que Jesus dizia: ouvi isso que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Preste atenção, existem alguns gatilhos que fazem a gente ter raiva, e é nele que começa o conflito. Alguns de vocês aqui certamente têm esses gatilhos, eu tenho alguns. Por exemplo, se eu chego para estacionar em um lugar e está lotado, eu já dei uma volta no lugar e não consigo estacionar, e chegar alguém e tomar aquela vaga que eu estou esperando a pessoa sair para entrar, vocês já viveram isso? Eu fico muito nervoso, eu fico muito bravo, né? Esse é um conflito, e a opção que eu tenho é nenhuma para que eu tenha esse conflito. Agora, eu posso, nesse conflito, sair e agredir aquela pessoa que estacionou, eu posso ofendê-la, eu posso agredi-la, mas a palavra de Deus diz que, se possível, procure viver em paz. Alguns gatilhos, eles acontecem na vida de todos nós e nos empurram para a gente tomar essas decisões. A maior parte dos meus conflitos atualmente, eles são cada vez menos
porque eu tenho aprendido com Deus que a gente precisa buscá-lo e ter uma forma de reagir de acordo com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. Há algum tempo atrás, eu estava no trânsito aqui de Maringá, e uma pessoa me fechou, literalmente, e de uma forma assim até muito agressiva, e eu fiquei muito nervoso. E eu comecei a ir atrás da pessoa. Aí chegou num farol, ele parou e eu também. Aí ele abriu o vidro do carro e disse assim para mim: oi, pastor. E eu, que estava com muita raiva, percebi que eu não estava dando um bom exemplo para ele e tive que parar. Certamente você tem alguns gatilhos que te empurram para você tomar decisões negativas, para você fazer essa opção miserável de tratar desta forma e buscar a solução dos conflitos dessa maneira. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. No Antigo Testamento, as pessoas, elas ficavam iradas e elas não tinham solução. A raiva é o oposto do caminho da paz. E no Antigo Testamento as pessoas não tinham como reagir ao conflito de uma forma saudável. Há uma história na Bíblia, segundo Reis, que é a história de Elias. Elias era careca. E, em certa altura, ele estava andando nas ruas e um grupo de jovens, cerca de 20 jovens, falou com ele e o chamou de careca. E ele ficou tão nervoso e ele era tão poderoso que ele orou e aqueles 20 jovens morreram. Ele escolheu o caminho da miséria emocional. Por causa daquela decisão dele, provavelmente ele entrou numa crise de culpa, de rancor, de depressão, de tristeza. Um dia desse eu estava lá na igreja, ainda quando a gente podia se aglomerar, né? Agora a gente não pode mais. Aí chegou um casal na saída da igreja e perguntou para um jovem quem que era o pastor Naamã, onde é que ele estava? Aí o jovem deu uma olhada assim e falou: é um baixinho careca, geralmente ele fica lá na frente. Vocês já imaginaram se eu ouvi, vocês já imaginaram se eu reagisse como Elias? Seria terrível, não haveria mais jovens na igreja talvez. A gente escolhe os caminhos que a gente quer. A palavra de Deus diz que quando você ofende alguém, quando você agride alguém, quando você o chama de tolo, você está fazendo a opção pela miséria emocional. Você está destruindo a sua vida. Você está destruindo a vida dos outros. Então, a gente precisa encontrar os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Passos para encontrar a paz. E sair dessa opção pela miséria emocional. Preste atenção. Primeiro, admita seus sentimentos. A tendência que a gente tem é achar que a gente não tem conflito. É achar que a gente não tem raiva. É achar que a gente não tem dificuldades de relacionamento. A maioria das pessoas, elas negam que elas têm. Se você chegar para alguém que está nervoso e disser para ela: olha, você está nervoso, a pessoa imediatamente diz: imagina, eu não estou nervoso. Eu queria fazer um teste com vocês. Todo mundo sabe que alguns de nós somos explosivos. E você sabe o que é ser explosivo, né? É quando você rapidamente, quando alguém pisa no seu calo, quando alguém te ofende, quando alguém aponta algum erro seu, você rapidamente explode. Essa explosão, ela faz parte da vida. Todos nós, ou alguns de nós, temos essas características. Eu quero fazer um teste com vocês. Vamos interagir um pouquinho. Vocês que estão aí, que acham que são explosivos, depois que eu contar 1, 2, 3, vocês dão uma buzinada. Vamos lá? Quem se acha explosivo?
1, 2, 3. Muito bem. Eu achei que muita gente não buzinou. Tem muito mais gente explosiva, eu acho. A explosão, ela é inevitável, você a tem dentro de você. O que precisa acontecer, em primeiro lugar, é que você precisa admitir que você tem. Agora vamos fazer ao contrário. Aqueles que acham que são implosivos, depois que eu falar 1, 2, 3, buzina. 1, 2, 3. Quem são os implosivos? Vocês perceberam? Bem mais fraquinho. Então, esse movimento dentro da gente, ele existe. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, e dentro da nossa alma existe o conflito e a dificuldade de reagir de forma adequada. É por isso que a gente tem essas dificuldades. É por isso que a gente tem esses problemas. Então, em primeiro lugar, se você quiser crescer nos seus relacionamentos, se você quiser mudar, se você quiser amar, você precisa admitir os seus sentimentos, admitir que você tem essas lutas, admitir que você é implosivo ou que você é explosivo. O implosivo, ele apenas guarda a raiva dentro de si. Depois de algum tempo, em algum momento, isso vai explodir na vida dele. O explosivo, ele se manifesta imediatamente, mas esta manifestação imediata também pode causar grandes danos na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, se você quiser escolher o caminho da paz, conforme Paulo nos ensina, ou o caminho que Jesus nos ensina, de não tratar as pessoas, de não colocar adjetivos negativos nas pessoas, de não viver assim, a primeira coisa que você tem que admitir é que você tem estas dificuldades. É que você guarda raiva, é que você reage de forma negativa, é que você tem lutas dentro de você. A segunda coisa que você tem que saber e que você tem é conhecer as suas origens, as origens dos seus sentimentos, para melhorar, para mudar, para arrepender-se, para você aprender a perdoar. Geralmente nós reagimos com agressividade com as pessoas, agressividade imediata ou agressividade tardia, porque por duas razões básicas. A primeira é porque a gente tem medo. Quando a gente olha para alguém que em algum momento da nossa vida nos trouxe medo, a gente também reage com aquela pessoa da mesma forma. Quando nos sentimos ameaçados, quando vemos a nossa autoimagem sendo destruída, quando alguém nos diminui, quando alguém nos põe para baixo, a nossa tendência é ter raiva daquelas pessoas. A nossa tendência é ficar com raiva. E aí nós reagimos de forma agressiva para fora ou de forma agressiva para dentro. E destruímos o nosso relacionamento ou a nossa própria vida. A segunda questão e a origem dos nossos sentimentos negativos, eles estão sempre ligados às nossas feridas, aquilo que nós vivemos no passado, aquilo que nós vivemos na nossa infância, aquilo que nós vivemos nas nossas experiências. Então, quando nas nossas relações com as pessoas alguém nos lembra essas feridas do passado, nós imediatamente reagimos mal. Nós imediatamente tratamos mal, nós reagimos mal. Se você, por exemplo, teve dificuldades de relacionamento com seu pai, eu vou dar esse exemplo, e você encontrar em algum lugar alguém que exerça essa figura paterna de autoridade, por exemplo, você vai reagir mal àquela pessoa. Independente do que ela estiver fazendo, se ela te der uma ordem, por exemplo, profissional, você vai reagir mal a ela, porque você é alguém que foi ferido na sua vida, porque você é alguém que viveu essa experiência do ferimento. Certa vez há um gatilho também que eu me sinto muito mal, isso provoca muita irritação em mim,
e pode se tornar raiva. É quando, é claro, isso são coisas minhas, né? Talvez nenhum de vocês passem por isso. Mas certa vez eu estava no aeroporto, em um aeroporto muito cheio, e gente lotada, era uma véspera de um feriado nos Estados Unidos, no Thanksgiving, muita gente no aeroporto, e eu cheguei também um pouco atropelado. Geralmente eu, quando chego eu gosto de chegar pelo menos umas 2 horas antes do voo, e eu cheguei cerca de 1 hora no voo, e uma fila imensa para entrar no aeroporto. Aí de repente eu ouvi uma voz de uma pessoa gritando e pedindo licença, licença, licença. E aí as pessoas começaram a dar licença, e aquilo foi me irritando, porque aquela pessoa estava furando a fila. E a certa altura, quando ele foi se aproximando de mim, ele estava junto com a esposa dele. Quando ele estava se aproximando de mim, eu não sei por qual razão, a mulher disse: ele é cego, né? E para justificar aquela atitude dela, né? E eu, muito furioso, porém manifestando talvez isso facialmente, eu fiquei olhando aquilo, e quando ela falou ele é cego, né? Eu pensei, acho que isso não justifica. E aí aquela mulher foi gritando e pedindo licença, porque ele precisava pegar o voo. E eu pensei, ele é cego e é feio. Aí uma moça que estava atrás, uma jovem senhora, ela disse mais ou menos assim: a gente precisa ter paciência com as pessoas, a gente precisa ter compaixão. Eu queria perguntar a você: você tem compaixão das pessoas? Você tem compaixão do seu marido? Você tem compaixão dos seus filhos? Você tem compaixão das pessoas que te cercam? Ou você é uma pessoa tão cheia de medos no seu coração, tão cheio de feridas, que você não consegue devolver para as pessoas uma atitude de amor? O primeiro passo que você tem que admitir para ter o caminho da paz é admitir que você tem esses sentimentos. O segundo passo é você conhecer-se a si mesmo e ver os seus medos e as suas feridas. E o terceiro passo é controlar a sua raiva, não machucar as pessoas que eu amo, não prejudicar os meus relacionamentos. A palavra de Deus diz assim: o tolo dá vazão total à sua raiva, mas o sábio mantém controle. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até o tolo pode se passar por sábio, e inteligente se ficar calado. Esse é um ensino da palavra de Deus. Você tem 2 opções: ou você, para você viver aquilo que eu falei do texto de Provérbios, ou você vira um monge. Então, quando você estiver com raiva, as pessoas perceberem você está bem, e você está bem. E você demonstrar todo o seu mau humor e se fechar numa clausura, ou você encontra o caminho que o Senhor ensina. Depender do Espírito de Deus. Deixe o Espírito Santo guiar suas vidas, para não fazer que a sua natureza pecaminosa anseia. A natureza pecaminosa quer fazer o mal, que é exatamente o oposto que o Espírito deseja. A palavra de Deus ensina que se você deixar dar vazão à sua natureza pecaminosa, você vai fazer aquilo que Deus não deseja que você faça. Atualmente, está muito na moda as ciências do comportamento humano. E uma grande parte das pessoas procuram os psicanalistas e os terapeutas para tratar dos seus conflitos. E há uma grande parte desses psicanalistas e desses terapeutas que ensinam as pessoas que elas devem dar vazão na linguagem deles ao seu id,
que elas devem ser aquilo que elas devem ser, que elas devem viver do jeito que elas quiserem, que elas devem ser elas mesmas e dar vazão à sua natureza, às suas tendências, aos seus instintos. Mas a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus diz que os nossos conflitos interiores, que as nossas raivas, nossos rancores, precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo. Se você quiser viver bem com as pessoas que te cercam, se você quiser superar os seus conflitos familiares, pessoais, nos seus relacionamentos com a sua família, você precisa depender de Deus e buscar a Deus. Esse é o primeiro passo para você encontrar a paz. O segundo passo é que, se você não der vazão à sua natureza pecaminosa, se você obedecer os seus desejos, você vai estar indo contra o Espírito de Deus. Você vai produzir imoralidade sexual, você vai ter impureza e indecências na sua vida, você vai ter idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, raivas, ambição egoísta, inveja, desunião, divisão. Mas se você depender de Deus, a sua vida vai ser modificada. Você não vai resolver os problemas apenas aparentemente. Você não vai ser melhorado nos seus relacionamentos. O poder de Deus é o Evangelho, e Ele tem o poder de nos transformar, de mudar a sua vida. Aí, se você depender de Deus e buscar a Deus, você não vai obedecer aos desejos da sua carne, você vai contra a sua natureza, porque agora você tem um poder dentro de você, que é capaz de fazer você amar, que é capaz de fazer você viver uma vida de alegria com as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ser uma pessoa capaz de ter paz e de escolher a paz, ter paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade no seu coração. Você não tem que ser você mesmo. Você tem que ir para Deus e clamar a Deus para Ele transformar a sua vida, para Ele mudar seu coração, para Ele fazer uma nova pessoa e o caráter de Cristo ir brotando na sua vida e na sua existência. O caminho é a cruz. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza humana, crucificaram as suas tendências, crucificaram os seus instintos, crucificaram as suas raivas, crucificaram os seus rancores diante de Deus. Então agora eles são capazes de, no coração deles, ter algo novo, ter uma atitude nova, de amor, de compreensão, de perdão, de autocontrole, de domínio próprio. Vejam isto. Vejam o que é ser escolhido pelo Eterno, diz a palavra de Deus. Ele me ouve no instante que chamo por Ele. Reclamem, se quiserem, mas sem agressões. Calem a boca e deixe o coração falar. Apresente o seu caso diante de Deus e aguardem a decisão dele. Nesta noite eu quero te convidar para você vir para o Senhor, estar com Ele e dizer: Senhor, eu tenho lutas dentro de mim, eu tenho dificuldades de amar, eu tenho dificuldades de perdoar, eu tenho dificuldades de conversar com as pessoas, com a minha esposa, com os meus filhos, e demonstrar amor a eles. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E não há um homem, um ser humano, uma mulher, um filho, um pai, que clamar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ensina a perdoar e amar, que Deus não venha ao seu encontro. Eu tenho um amigo, ou melhor, o tinha, infelizmente ele faleceu, que ele viveu uma experiência muito difícil. O seu filho o agredia, um amigo pastor, o seu filho o agredia o tempo todo.
foi ficando jovem, 19, 20 anos. Por causa dos tóxicos, das drogas, essa agressão começou a se exacerbar na vida dele. E ele, pastor de uma grande igreja, um pastor conhecidíssimo, e ele, sem saber o que fazer, foi ao conselho da igreja, aos presbíteros, e disse: olha, irmãos, eu não tenho condições de continuar, eu não posso continuar sendo pastor, porque o meu filho está fazendo isso e isso comigo, e eu não tenho ânimo, alegria, e eu não quero mais, durante um certo tempo, pregar na igreja, porque eu quero, nos próximos meses, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu quero resgatar o meu filho, porque eu creio no poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E aquele homem deixou a sua igreja, o seu púlpito. O conselho da igreja resolveu acompanhá-lo, e aquela distância que havia entre ele e o filho começou a deixar de existir, à medida que aquele pai começou a ir ao encontro do seu filho. E o seu filho se escondeu naquela grande cidade, no meio de pessoas que viviam na rua, e ele foi atrás. O seu filho dormia na rua, ele dormia junto. O seu filho fazia uma roda para fumar maconha e para cheirar crack, ele ficava sentado ao lado, sem uma palavra, lágrimas, choro. Um dia, um daqueles seus amigos do seu filho, perguntou quem era aquele homem que estava sempre com eles e nada falava. E aí o filho não resistiu, falou: ele é meu pai. Aquele jovem amigo do filho dele procurou aquele homem e disse: pastor, eu preciso sair dessa vida. Quem pode me tirar dessa situação? E o pastor começou a falar com o amigo do seu filho a respeito de Jesus. Começou a falar desse amor de Deus, começou a dizer desse amor de Cristo. E o seu filho ouvindo, quando ele terminou de falar, o seu filho estava em lágrimas. E os três se abraçaram. O Evangelho, Cristo na cruz, é o poder de Deus para transformar as vidas. Eu não sei o que você está vivendo lá na sua casa, mas em nome de Jesus, não desista dos seus filhos. Não desista da sua esposa. Filhos, não desistam dos seus pais. Esposas, não desistam dos seus maridos. O plano de Deus é que vocês se amem e que vocês vivam em paz. Entreguem a vida de vocês para Jesus. O texto diz: clamem a Ele e Ele nos ouvirá. Que nesta noite seja assim, noite de ceia. Eu sei que eu extrapolei aqui o horário, mas o que eu tenho para dizer para vocês, e que tenho afirmado ao longo da minha vida como pastor, e que só há um poder para restaurar a vida das pessoas e restaurar a família, é o Evangelho, é Cristo Jesus. É você ir para a cruz, é você buscá-lo, é você encontrá-lo, é você abrir o seu coração para Ele. Nesta noite, em nome de Jesus, eu clamo a você, que antes da ceia, você se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha existência, faz em mim uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, uma nova filha. Deus é amor,
E se somos habitados por Ele, isso vai brotar na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que Ele traga para o nosso coração quebrantamento, humildade, reconhecendo os nossos limites, as nossas raivas, as nossas irritações, e ao mesmo tempo vindo com esse frescor do Espírito de Deus, que nos restaura e nos ensina a viver e amar ao próximo. Que o Senhor nos abençoe a todos.